Olá, uma boa noite. Eu continuo me chamando Armando, um discípulo de Jesus, contínuo processo de restauração, aprendendo a cada dia a andar na presença de Deus, depender dEle. Muito feliz, a gente está trabalhando essa série. Eu tenho orado pelos meus amigos ali da Beira-Mar, meus amigos de outros locais aqui da cidade, e tentado de uma forma ou de outra passar o link das mensagens, aquela primeira mensagem tratando do Pai Nosso, do cabeçalho, muito importante para a pessoa realmente compreender como é possível ter acesso ao Deus Todo-Poderoso, que parece tão distante, tão inacessível, mas Ele tanto se importou com cada um de nós que proveu em Cristo Jesus o acesso. E nessa abertura nós falamos sobre o pedido correto, como é importante a gente saber orar, como orar. Os discípulos, ao virem Jesus orando, eles indagaram como eles poderiam aprender a orar. Então, oração é um aprendizado. E nós aprendemos, obviamente, com o Pai Nosso, baseado no contexto do Sermão do Monte, que o Pai Nosso não é algo a ser repetido simplesmente como um mantra, mas é um modelo que o Senhor Jesus nos deixa para que as nossas orações sejam balizadas dessa forma. Ele revela um aspecto vertical, ou seja, começa com a relação de filho para pai, orando ao Pai, e destacando o nome do Pai, o reino do Pai, a vontade do Pai. Teu nome, teu reino, tua vontade. E depois aí sim ele parte para o aspecto do pedido pessoal. Eu diria o aspecto horizontal, as necessidades, pão nosso, perdão nosso e proteção nossa. Então o Pai Nosso é uma lição de como nós nos aproximamos de Deus. Prioridade, por isso a gente esmiuça e a cada domingo nós vamos tratar de um desses aspectos. Hoje nós vamos começar a falar do lado divino, depois de termos estabelecido que Jesus, Deus que se fez gente, que segundo o apóstolo Paulo em Filipenses capítulo 2, ele se esvazia, ele abre mão da sua prerrogativa, como um rei que decide de repente colocar vestes de um vassalo, de um servo qualquer, e andar no meio das pessoas, como se rei ele não fosse, como se poder ele não tivesse. Então era preciso que Deus se fizesse gente como a gente, para passar por tudo que nós temos passado, e ser Ele capaz de, não tendo pecado, não tendo condenação, não tendo culpa, Ele poder pagar as nossas culpas, levar as nossas culpas. Então o Pai Nosso é uma coisa tão linda, porque Jesus, enquanto ser humano, se identifica comigo e com você, dizendo Pai Nosso. Ele ora como se estivesse com a gente. E na semana passada também, nós falamos dessa filiação, desse acesso que nós podemos ter a Deus Criador. Todos nós como criaturas, fomos criados por Deus. Temos uma lei da moral, da vida, da busca de Deus colocada nos nossos corações. Mas nós nos distanciamos de Deus. Nós caímos em pecado, nós nos afastamos de Deus. E aí nós precisamos agora de uma reconciliação com Deus. E essa reconciliação foi feita por meio de Jesus, o Filho. João 1,11, versículo 12, Ele veio para o que era seu, mas os seus não receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A religião romana, já há muito tempo, pela tradição, tem nos dito que todos somos filhos de Deus, todos nascemos filhos de Deus. Não é bem assim que o Novo Testamento católico, evangélico diz, reza, ensina.
A Bíblia nos ensina, tanto no Velho quanto no Novo, que todos somos criaturas de Deus e que nós nos tornamos filhos por adoção, por meio de Jesus, crendo no seu nome, através do seu nome, através da sua intercessão. E a gente terminou o culto domingo, tanto pela manhã quanto à noite, levando pessoas a tomarem essa decisão de reconhecerem Jesus como Senhor e Salvador. Esse é o nosso papel na sociedade. É por isso que o Senhor nos mantém aqui, para a gente falar do amor de Deus, falar do Evangelho da reconciliação, levar as pessoas a conhecerem Jesus, não a Igreja Batista, não o pastor A, nem B, nem C. Não é uma mudança de religião, é uma mudança da morte para a vida, é uma mudança da desesperança para a esperança, é uma mudança do inferno eterno sem Deus, num vazio, para a vida eterna com Deus, que não depende do que eu faço ou deixo de fazer, mas daquilo que Jesus fez em meu lugar na cruz do Calvário. Essa mensagem que eu criei anos atrás, essa mensagem que você creu, é esta mensagem que Deus quer que você leve adiante aos seus amigos. E essa série Pai Nosso tem essa intenção, de que você, através da oração do Pai Nosso, ore pelo seu país, para a conversão dos nossos governantes, dos nossos juízes, dos nossos legisladores. Ore pelo seu governador, pelo seu prefeito, pelos políticos, orem pelas pessoas, orem por aqueles que estão ao seu redor, para que Deus conceda a eles uma oportunidade de conhecer a verdadeira luz que é Jesus. E óbvio, você pode fazer isso também convidando as pessoas a ouvirem, a assistirem a série do Pai Nosso. É palavra de Deus esclarecendo. Então, enquanto você pode também falar, você também pode, obviamente, dar o link. Eu tenho feito isso com meus amigos lá na beira-mar, onde eu passo um tempo ali no lazer, no esporte, mas sempre procurando uma brecha para falar do amor de Deus. Então, o Pai Nosso está no contexto do Sermão do Monte, como eu já disse na semana passada, e Jesus está à beira do mar da Galileia, um grande lago, perto de Nazaré, onde ele passou a sua infância, perto de Cafarnaum, onde ele visitava a sinagoga, perto da casa de Pedro, onde ele cura a sogra de Pedro, naquele lago onde a pesca maravilhosa aconteceu, onde Pedro teve a oportunidade de andar sobre as águas, lugar onde o Senhor acalmou a tempestade naquele mar, naquele lago, grande lago. Então ele está agora às margens desse grande lago, e ele desvenda aos seus discípulos e à multidão o segredo da conexão com o eterno. Conexão é uma palavra que todos nós conhecemos agora. É como se fosse assim, é a senha, é o Wi-Fi, é a senha, para você se conectar, não com a rede das operadoras, mas se conectar com o Criador. Então vamos relembrar que a oração começa com Pai Nosso. Jesus, em sua humanidade, como eu disse, ele ora como Filho unigênito, o Filho único. Ele é o único daquela espécie. Ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre de Maria, e ele é, portanto, o Filho único de Deus aqui na terra. E nós, aceitando Cristo como Senhor e Salvador, podemos sim sermos adotados na família de Deus. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, o único dessa espécie, a palavra grega que demonstra que Jesus é singular, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É interessante que os judeus da época de Jesus e até hoje, eles tinham na cabeça aquela ideia de Abraão. Foi feita uma promessa a Abraão, mas Abraão era velho, Sara também, estéril. E Deus disse que ele abençoaria as famílias através do descendente de Abraão, mas Abraão não podia mais ter filhos.
E ele e Sara então fazem um arranjo, e esse arranjo, ou desse arranjo, nasce Ismael, que é o pai dos árabes. Então Abraão tem um filho, mas esse não era o filho da promessa. O filho da promessa é Isaque, que nasce por um milagre, por uma intervenção divina. E quando o filho nasce, quando Isaque nasce, lá no livro de Gênesis, Deus pede que Abraão sacrifique o seu filho. Foi um teste, uma prova de fé de Abraão. Como Deus promete abençoar a descendência e me dar um filho na minha velhice, minha mulher estéril, e agora que esse menino nasce, Deus está pedindo que eu o leve a sacrifício. Foi talvez um dos pedidos mais difíceis. Mas Abraão, crendo no Deus e acreditando na provisão divina, ele vai para o sacrifício do seu filho. Mas o que é interessante é que na hora em que Abraão está prestes a sacrificar o seu filho de verdade, que coragem! Eu acho que talvez eu não teria essa coragem. Deus providencia um cordeiro, um animal. E o animal é sacrificado no lugar do filho. Então os judeus tinham em mente essa ideia de que Deus pediria o sacrifício do filho, mas proveria um cordeiro. E agora nós temos no Novo Testamento o Pai eterno provendo no lugar do cordeiro o seu filho. Exatamente a inversão, exatamente o contrário. Se Abraão teve a provisão do cordeiro no lugar do seu filho, Deus Pai, ao invés do cordeiro, ele agora entrega o seu próprio filho para morrer em meu lugar e em seu lugar. Então os judeus tinham essa ideia. É tanto que João Batista, ao perceber Jesus e o seu ministério público, aos 30 anos de idade, João já vaticina, ele já profetiza, quando ele diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque assim, o pecado, ele traz em nós, para nós, a morte. O salário do pecado é a morte, diz o apóstolo Paulo em Romanos. Então quando eu erro, quando eu peco, eu não mereço outra coisa senão a morte. Mas no Velho Testamento, o homem poderia se safar da condenação da morte, sacrificando em seu lugar um cordeiro. Óbvio, havia o arrependimento e a entrega daquele sacrifício. Mas agora é Jesus, o inocente, que se entrega em meu lugar para pagar o meu pecado, a minha culpa. Então Abraão toma o cordeiro para substituir o filho, e o Pai nosso toma o filho para substituir o cordeiro. Romanos 5,8 diz que ele prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós quando nós éramos ainda pecadores. Então isso tem que estar claro para você, muito claro, e você tem que deixar isso claro para as pessoas. Porque a religião normalmente prega que nós podemos ir ao céu através das nossas boas obras. Eu tenho que fazer por onde? Se eu rezar muito, se eu orar muito, se eu der muitas esmolas, se eu frequentar a igreja, se eu der o dízimo, se eu for à missa, se eu for ao culto. Então as pessoas acham que é a boa obra que eu faço que vai somando pontos na presença de Deus, e isso me levaria ao céu. É uma espécie de autojustiça. Mas o que Deus está dizendo é assim: o meu pecado, pequeno, grande, 1, 2, 10, 1 milhão, ele me leva à condenação. Mas aí Cristo paga o preço com a sua própria vida. Um bandido não pode pagar a pena de um outro bandido, mas alguém inocente pode ser levado à culpa em lugar de alguém culpado. E foi isso que Jesus fez. Então é interessante essa perspectiva, para que a gente entenda o acesso que nós temos ao Pai. Isso tem que ficar claro. Pai nosso.
Eu só posso falar com Deus, eu só tenho essa identidade, esse acesso por conta de Jesus, Pai Nosso. Então a oração do Pai Nosso, depois desse cabeçalho, ela tem os dois aspectos: teu nome, teu reino, tua vontade, pão nosso, perdão nosso e proteção nossa. Agora a oração, ela começa com uma prioridade, que isso é muito importante, porque nós somos pidões, né? Se eu pudesse dizer assim, né? Nós gostamos de pedir, nós gostamos de querer coisas, desde pequeno. Me dá, me dá, me dê, me dê, me dê. E quando você se aproxima de Deus, se aproxima da religião, se aproxima de qualquer reza, qualquer oração, é sempre nesse intuito de obter algo para si. Eu quero dinheiro, eu quero uma cura, quero meu marido de volta, quero meu filho de volta. Eu quero um carro, eu quero uma casa, eu quero crescer, eu quero progredir, quero ficar curado, quero me livrar disso. Então você sempre tem essa relação na oração, que é uma relação de pedido, de pedinte. Mas a oração do Pai Nosso nos ensina uma outra coisa: é que nós temos que começar entrando na presença de Deus, para reconhecer e promover a glória de Deus. Nós temos que exaltar quem Ele é, nós temos que adorá-lo em primeira instância. Johann Sebastian Bach, ele disse o seguinte: o objetivo e finalidade maior de toda música não deveria ser nenhum outro além da glória de Deus e depois da renovação da alma. Então Jesus ensina que a nossa prioridade é elevar o nome dEle, é respeitar o nome dEle, é honrar o nome de Deus acima de tudo. E aí a natureza faz isso com clareza. No Salmo 19:1 diz que os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. O sol, as estrelas, a lua, o mar, os animais, as árvores, toda a natureza é como se fosse uma grande obra, uma grande pintura do grande autor, do grande pintor. O homem que decidiu ignorar a existência de Deus e achar que esse mundo veio aqui, aconteceu por acaso, ele fala muito da sua conexão com a natureza. Ele quer sentir a energia da natureza, ele quer vibrar com a natureza. E o que Jesus nos leva aqui a pensar é o seguinte: se esse quadro é lindo, ele nos leva à conexão com o pintor, com o autor. Se você olha uma obra como Brasília e muitas outras obras, você vê a mão de Oscar Niemeyer, o grande arquiteto. Por trás de cada obra tem um arquiteto, tem um autor. Então a nossa conexão com a natureza não deve parar na natureza, não é a energia da natureza. Nós nos conectamos com a natureza para compreender que por trás dela está o Criador. E aí nós damos glórias a Deus pela natureza, pelas árvores, pelos pássaros, pelos animais, pelo mar, pelo sol. A palavra de Deus diz que os anjos glorificam também o Pai Nosso. Lá em Isaías no capítulo 6, quando é revelado o trono de Deus, os céus então ali são abertos. Isaías vê o trono e os anjos clamam uns para os outros dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E os anjos disseram: toda a terra está cheia da sua glória. Nós temos que perceber isso, irmão. Mais do que regras, mais do que doutrina, mais do que frequência a cultos, mais do que programas de igreja, nós temos que aprender a andar na presença de Deus e reconhecê-lo no dia a dia, olhando para a sua vida, olhando para a vida do outro, olhando para a natureza como um todo. Olha o que ele diz em Isaías 43, 6 e 7. Direi ao norte: entrega, e ao sul: não retenhas. Trazei meus filhos de longe e minhas filhas das extremidades da terra, a todos os que são chamados pelo meu nome,
eu os criei para a minha glória. Eu e você fomos feitos para trazer glória ao nome do Senhor. Essa é a maior finalidade. Viver para o seu agrado. Olha o que Paulo escreve em Efésios capítulo 1, versículos 4 a 6. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da glória de sua graça. Nós temos que compreender isso, irmãos. Isso é a essência do cristianismo. É viver para o agrado de Deus, para a glória de Deus, em função dele. Olha, 1 Coríntios 10, 31. O apóstolo Paulo pega esse conceito que parece tão transcendente, tão assim magnífico, tão espiritualizado, e ele faz esse princípio se tornar algo prático da sua vida e da minha vida. Atenta. 1 Coríntios 10, 31, ele diz: quer você coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, faça tudo para o quê? A glória de Deus. Dá para entender? É porque você não foi feito para dar glórias ao seu marido, à sua mulher, ao seu filho, ao seu pet, à sua casa, ao seu carro, ao seu dinheiro, ao seu diploma, ao seu patrão, ao seu político, ao seu partido, ao seu clube. Você não foi feito para isso. Você foi feito primariamente para dar e viver diariamente dando glória a Deus. É como um copo. Se o seu copo está cheio da glória dos homens, você fica sempre procurando agradar pessoas. Você faz tudo para agradar pessoas. Você deixa de ser você para agradar pessoas. E sabe o que acontece? A depressão, a tentativa de suicídio, quando você diz, não vale mais a pena viver. Já ouviu isso? Você já pensou isso? Já chegou um ponto na sua vida em que você diz assim, não vale mais a pena viver, vou tirar a minha vida. Sabe por quê? Você está vivendo em função de pessoas, de coisas. Você está buscando a glória de pessoas. Você está exaltando o ser humano que vai lhe trair. Você está exaltando o ser humano que vai lhe deixar para trás. Você está exaltando o ser humano que vai lhe decepcionar, entende? Você está colocando o seu coração no dinheiro, no projeto, no futuro, na aposentadoria, no trabalho árduo, no seu time que ganha e que perde. E você ora está alegre e ora você está frustrado. O que é que o Senhor está nos ensinando no Pai Nosso? É que nós fomos feitos para adorar, glorificar, agradar o Senhor e fazer tudo o que fazemos para a glória dele. Aí o nosso copo fica cheio de Deus. E sabe o que acontece? Ele acrescenta as outras coisas na sua vida. Só que elas são o transbordar, entende? Ela pode te dar um rapaz legal, ela pode te dar um marido legal, um filho legal, uma mãe legal, um pet legal, um dinheiro legal, um trabalho legal, pode dar tudo isso. Mas no momento que isso não está mais, você continua cheio e pleno de Deus. Porque é isso que o Salmo 23 diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Entende? O Pai Nosso, como Ele nos leva a exaltar o Deus Todo-Poderoso acima de tudo, antes de pedir qualquer coisa, Ele já sabe o que você precisa. Por isso que Jesus, no próprio Sermão do Monte, no capítulo 6, verso 33, ele diz o quê? Busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão o quê? Acrescentadas. E talvez uma das coisas que nós devêssemos aprender no pedido com Deus, na oração com Deus, é pedir para os outros, não para nós mesmos. Eu tenho dito aqui que essa igreja, ao longo de mais de 40 anos, tem uma reputação diante dos governantes, pode ser de direita, pode ser de esquerda, pode ser de centro, pode ser do que for, porque nós nunca pedimos nada para a igreja, tudo que nós pedimos é para a comunidade.
Tudo que nós queremos é para o benefício de outros. O que o senhor quer, pastor? O senhor está precisando de uma coisa? Não, eu não. A comunidade está. Então eu peço, não para mim, não para nós, porque nós temos tudo. Porque o Senhor tem provido através de vocês. O pastor Hamilton acabou de falar aqui, através das ofertas, que Deus coloca no seu coração e tem provido. Nós não precisamos do Estado, nós não precisamos de ninguém, nós não precisamos de favor de ninguém, nós não precisamos de troca de nada, porque o Senhor tem sido o nosso provedor. Amém? Então, amado, viva para a glória dEle, comendo para a glória dEle. Por quê? Meu corpo é o templo do Espírito, seu corpo é templo do Espírito. Não vale a pena se cuidar, se você está se cuidando para o seu marido, para a sua mulher, para o seu filho, para o seu patrão, para o seu pai, para o seu amigo, para o seu namorado. Não vale a pena. Eles vão notar hoje você, amanhã pode não notar mais, e aí você vai parar? Não, faça para a glória de Deus, tudo. Cuide do que Deus tem colocado em suas mãos, entendendo que veio dEle, é tudo por meio dEle, e tudo deve voltar para Ele. É por isso que a gente aqui não é o blá blá blá, de você dizer glória, 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 glória a Deus. Significa o quê? Glória a Deus significa que você está honrando o nome dEle acima de todo nome, que você vive para Ele de forma prática, nas pequenas e nas grandes coisas. Então, na oração, o pedido, é muito fácil glorificar a Deus quando tudo vai bem, quando você está recebendo o bem que você pediu. Mas a glória vai além disso. A glória também ela é dada a Deus quando você perde, quando você adoece, quando você é decepcionado, quando você é perseguido, quando pessoas morrem inocentemente, quando pessoas são injustiçadas, você ainda assim dá glórias a Deus. Não pela morte, não pela doença, mas na morte, na doença, como Jó, em que a mulher teria dito para ele: está vendo aí você, olha aí, que você foi ser bonzinho, foi ser piedoso, olha aí como é que você está, perdeu tudo. E a palavra da mulher para Jó era: amaldiçoa teu Deus e morre, porque que Deus é esse que te colocou nessa situação? E Jó responde o quê? Nu saí do ventre da minha mãe, nu voltarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Entende, irmão? Entende, igreja? Aqui é maturidade. Eu preguei esses dias numa comunidade aqui em Fortaleza, que é uma comunidade do poder da oração, né? O pessoal que, ai Senhor, Senhor. E eu fui lá levar uma péssima notícia. Dizer para ele que todas as promessas de Deus, elas são sempre futuras. Em Hebreus no capítulo 11, Abraão e todos aqueles homens de Deus, daquela galeria da fé, eles simplesmente almejaram algo que eles nunca alcançaram. E muitos daqueles de Hebreus capítulo 11 tiveram suas vidas cerradas ao meio, foram enforcados, foram colocados em fogueira, perderam tudo por amor a Jesus. Mas eles tinham a certeza de que o Senhor um dia, lá na frente, lá no futuro, enxugaria toda lágrima, não existiria mais morte, mais doença, nem dor. O que Deus promete para a igreja madura não é a solução dos problemas, da minha doença. Está aí o nosso amado irmão Ricardo Marques, estamos orando por ele. Dores terríveis, o câncer e metástase tomando conta, e nós estamos orando por cura, sim. Mas quando você vai lá para consolar o irmão, você sai consolado, porque ele tem uma visão da eternidade, na dor. Como isso é possível? É possível quando o crente amadurece e compreende que a presença de Deus é tudo que nós precisamos. E viver para a glória dEle, tendo ou não tendo, ganhando ou perdendo.
lembrando que nós vivemos num mundo mau, que jaz no maligno, lembrando que nós como igreja seremos perseguidos. O que você vai dizer para Erica Kirk, aquela mulher, esposa e mãe de 2 filhos, que teve o seu marido Charlie Kirk assassinado? O que você vai dizer para Inácio de Antioquia? Estávamos lendo eu e o pastor Hamilton a Epístola aos Efésios, capítulo 1, de Inácio de Antioquia, e ele dizendo que estava sendo levado para Roma, algemado por causa do Evangelho, mas ele diz: agora sim eu vou cumprir a minha missão como discípulo, ou seja, sofrer pelo nome de Jesus. Está pronto, meu irmão? Que tal os 360 milhões de cristãos que são perseguidos no mundo? Está pronto, irmão? Para ser essa igreja madura, que vai passar pelos momentos difíceis que nós estamos passando, mas trazendo glória ao Senhor, cantando ao Senhor, louvando ao Senhor em toda e qualquer situação, como Paulo na prisão. Então importa glorificar a Deus. Em João capítulo 21, verso 19, gente, o evangelho maduro, ele é tão poderoso, mas tão confrontador com o nosso egoísmo, com esse clientelismo, de irmãos que ficam inventando a oração na esquina, a oração do apóstolo, a oração da profetisa, e ele sai de canto em canto atrás de oração, para querer adivinhar o futuro, ou para resolver o problema de milagre, para que Deus opere um milagre. Ele pode? Sim, ele pode, mas ele só fará se for para a glória dele. Jesus esteve aqui, foi no tanque de Betesda. Quantas pessoas doentes ao redor do tanque? Ele curou um. Ele curou um. Porque o objetivo de Deus não é curar a sua dor de coluna, o seu problema no rim, no fígado. Não, é livrar a sua alma do inferno. De que adianta você todo são ir para o inferno, porque não entendeu o evangelho de Jesus? Essa é a maior cura que nós podemos ter. Então a igreja madura não é essa igreja que vive atrás de uma benesse temporal, querendo um milagre. E muitas vezes nós, como líderes, para atrairmos pessoas, estamos prometendo milagres que Deus nunca prometeu fazer. O milagre é: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer mal algum. Por quê? Porque Ele vai me livrar da sombra da morte? Não, porque o Senhor estará comigo. Porque Deus prometeu a presença dEle na maca, na enfermidade, no lugar mais escuro, no momento mais difícil. Então vamos focar no nome. Pai, santificado seja o teu nome. O que o nome tem a ver com isso? É porque na Bíblia o nome revela a natureza da pessoa. Na cultura judaica o nome deveria ser a expressão da natureza, ou a característica da pessoa. São mais de 2.400 pessoas na Bíblia, mais de 1.400 nomes diferentes. E quando a personalidade mudava drasticamente, o nome também mudava. Abraão significava, aliás, Abrão era pai elevado, pai importante. Ele torna-se Abraão, pai de multidões. Jacó era o espertalhão, torna-se Israel, forte como Deus. Raquel, quando teve o seu filho, ela falece, e o nome do menino foi Benoni, que quer dizer filho da dor, mas depois o nome dele passa a ser Benjamim, filho preferido, filho da direita. Simão, aquele que ouve, torna-se Cefas, ou Pedro, que quer dizer pedra. Você pode entender o livro de Ruth só pelos nomes, dado a importância do nome, gente. Nós cantamos aqui, atentem, nosso cântico aqui revela uma verdade bíblica poderosíssima. Ruth quer dizer amizade, fidelidade. Noemi
quer dizer doçura, mas depois que ela perde os seus filhos, ela passa a se chamar Mara, amarga. Orfa, costas, é aquela que virou as costas para a sua sogra. Boaz, que acolheu Rute. Boaz é aquele que abriga, é o forte. E os filhos de Elimeleque e Noemi, que morreram cedo e deixaram suas esposas viúvas. Os dois nomes, Quilion e Maalon, quer dizer fraqueza, moléstia. Interessante isso. Por isso o Pai Nosso fala o teu nome. Quando nós estamos falando do nome, nós estamos falando na essência da natureza de Deus. Quando Moisés é chamado para libertar o povo do Egito, ele dialoga com Deus lá em Êxodo capítulo 3, e ele diz: se me perguntarem quem é o Senhor, o que eu vou dizer? Qual o seu nome? E Deus disse: eu sou o que sou. No hebraico, língua em que foi escrito o Velho Testamento, hebraico e aramaico, os tempos verbais, eles são passados ou futuro, pretérito ou futuro, não tem presente. Mas aqui a única afirmação presente constante é esta: Deus dizendo: eu sou o que sou. Por isso que Jesus disse antes que Abraão existisse: eu sou. Quando Jesus usava a palavra eu sou, os judeus ficaram enfurecidos, porque ele estava se fazendo igual ao Deus do Velho Testamento que se revelou a Moisés. O nome de Jesus é poderoso, porque nome na Bíblia indica a natureza. Por isso a oração é teu nome. O nome de Deus era invocado quando precisava de recursos da divindade. Em teu nome calcamos os pés aos que se levantam contra nós. Salmo 44, 5. O nome de Deus oferece suporte, defesa, abrigo, conforto. Provérbios 18, 10. Torre forte é o nome do Senhor, a qual o justo se acolhe e está seguro. Ou seja, não é a torre de pedra, não são as armas bélicas que nos protegem, é o nome do Senhor. Jesus disse que nós temos acesso ao Pai em nome dEle. Por isso que nós crentes em Cristo, quando aprendemos na Bíblia que Jesus é o acesso, nós oramos ao Pai em nome de Jesus, porque é Ele que abre o caminho. Pedro viu aquele paralítico na porta chamada Formosa, pedindo esmolas, e Pedro diz: eu não tenho ouro nem prata, mas uma coisa eu tenho, uma coisa eu lhe dou, em nome de Jesus o Nazareno, levanta e anda. E aquele homem saiu andando. E depois perguntaram: o que você fez? O que é isso aí? Que poder é esse? Ele disse: não foi a gente, foi em nome dele. Vocês cantaram aqui, o nome de Jesus sara os feridos. Paulo, indignado com aquela menina possessa, ele diz: em nome de Jesus eu ordeno, saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Quando você fala no nome de Jesus, quando você proclama o nome de Jesus na praça, na sua casa, no seu trabalho, no seu lugar de lazer, onde quer que você vá, quando você fala do nome de Jesus, as entidades espirituais do mal, elas são sacudidas naquele ambiente. Experimente clamar o nome de Jesus em situações difíceis, só orando, clamando em voz alta ou não, em nome de Jesus. Então por isso que o Pai Nosso começa: teu nome, teu nome. E aqui nós temos na Bíblia
E já cantamos aqui os diversos nomes do Senhor: Elohim, Deus Criador; El Shaddai, Deus Todo-Poderoso; Adonai, Senhor; Jeová Jireh, o Senhor que provê; Jeová Rafá, o Senhor que cura; Jeová Nissi, aquele que é a minha bandeira. Não é o meu partido, o Senhor é meu partido, Ele é minha bandeira, Ele é minha sigla. Jeová Shalom, a nossa paz; Jeová Roi, o nosso pastor; Sabaote, o Senhor dos exércitos; El Roi, o Deus que vê. O nome é atribuído por Agar, que estava sozinha, desesperada no deserto, depois de ter sido expulsa pela sua ama, sua patroa Sara. Ela ali clama pelo nome do Senhor e diz: o Senhor é El Roi, é o Deus que me vê aqui, sozinha, no deserto. Então amar o nome do Senhor é mesmo que amar o Senhor. Bendizer o seu nome é o mesmo que bendizer o Senhor. Crer no seu nome é o mesmo que crer no nome dEle. E agora olha que interessante a qualificação: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Por que ele diz santificado seja o teu nome? Porque santificar quer dizer separar, tornar sagrado, especial. E o nome de Deus é santificado quando Ele age no meio do seu povo, limpando o seu povo dos pecados. Quando o nome dele era profanado, ele entrava para santificar o seu nome. Então, amado, se na sua mente, no seu coração tem pecados ocultos, vícios recorrentes, injustiças, egocentrismo, corrupção, desonestidades, vocês não estão santificando o nome de Deus. E é isso que Jesus está ensinando na oração do Pai Nosso: que o nome de Deus seja santificado, separado. É hora da gente dizer: limpa no Senhor, para que o teu nome não seja profanado na minha vida. O nome de Deus é santificado quando eu obedeço, quando eu reverencio o nome dEle. E eu chamo a atenção em Êxodo capítulo 20, verso 7, numa coisa super prática aqui: não usem o nome de Deus em vão. Não pronuncie o nome de Deus de forma fútil, leviana. Não use o nome de Deus de forma escusa, interesseira, irreverente, fazendo chacota, vazio de significado, do tipo: pelo amor de Deus, meu Deus, ah Jesus. Você tem costume de fazer isso? Vigia, para você não usar o nome de Deus em vão. Porque o que acontece é que quando você começa a usar o nome de Deus em vão, você banaliza de tal maneira que você diminui a importância dele, vira algo comum, vira só uma gíria. Então a igreja de Jesus deve ter o nome de Deus santificado. Os judeus, eles não ousavam repetir o nome de Deus que foi revelado a Moisés. Aliás, toda vez que eles iam escrever, eles trocavam a pena para ter uma pena exclusiva para escrever só aquele nome. E eles passaram a chamar de Adonai, dado respeito. Infelizmente, nós banalizamos o nome de Deus, é uma forma de idolatria. Então, quando o Senhor está orando o Pai Nosso, Ele está dizendo: santificado seja o teu nome, santificado seja o teu nome. O nome de Deus é santo. Jesus é o nome que nos conecta com o Pai. O nome de Jesus é poderoso, seu nome é sobre todo. Santifiquemos o sublime e maravilhoso nome de Jesus. Mais do que pronunciar o nome do Pai de forma vazia, nós não podemos diminuir a sua glória, sermos irreverentes. Deixe-me ler para encerrar Romanos capítulo 1, versículos 20 a 25. Atentem aí. Os atributos invisíveis de Deus, assim como seu eterno poder, como também a sua própria divindade,
claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Entende? A natureza revela a glória de Deus. Sendo percebido por meio das coisas que foram criadas, mas tais homens são por isso indesculpáveis. Ou seja, o homem está olhando para a natureza e ele está pensando na energia da natureza. Ele está adorando os astros, as estrelas. Ele está pensando no signo. Ele está pensando na influência astral dos planetas, do alinhamento, da pirâmide, dos cristais. Veja que loucura. Aí Paulo continua: portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, não deram glórias ao seu nome, não santificam o seu nome, nem lhe dão graças, antes eles se tornam nulos nos seus próprios raciocínios, e o seu coração está obscurecido, ele não consegue enxergar. Verso 22. Inculcando-se por sábios, eles tornam-se loucos. Por quê? Porque mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Por isso em cada morro tem uma estátua. Eles carregam Deus nas costas, como se Deus precisasse ser carregado. Salmo 115. Tem olhos, mas não veem, tem ouvidos, mas não ouvem, tem nariz, mas não cheiram, tem mãos, mas não apalpam. Então os homens carregam as estátuas como se deuses fossem, diminuindo a glória de Deus. Mudam a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, como os egípcios que adoravam a vaca, como os indianos o fazem. A sacralidade da vaca, dos bovinos. Por isso, por causa dessa mudança da glória, Deus entrega esses homens à imundícia pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles fizeram o quê? Mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Por isso que Jesus dizia assim: olha, eu não vim aqui para agradar pessoas, eu não busco a glória dos homens, eu não busco a aprovação dos homens, eu não busco o amor dos homens, eu não busco a aceitação dos homens. Entende? Porque nós incorremos exatamente nisso. Nós adoramos a criatura no lugar do Criador. Nós damos maior importância à criatura do que damos ao Criador. O que Ele quer é que você honre as pessoas, respeitem as pessoas, podem amar as pessoas, ser amados pelas pessoas, mas o amor de Deus é maior do que tudo isso. O nome dEle é maior do que tudo isso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome na minha vida. Você pode orar assim? Decidir santificar o nome na sua boca. Eu não gosto de filme porque eu durmo logo. Mas uma outra coisa que não me deixa assistir filmes é porque invariavelmente lá no meio tem uma cena que não traz glória para o nome do meu Senhor. E eu digo, por que eu vou colocar os meus olhos nisso? Eu não consigo. Entende? Traz glória para o nome dele? Não. Toda música, ela vem de Deus. E quando você está no meio das pessoas que não conhecem Jesus, tem todo tipo de música, mas tem um tipo de música que ela fere a dignidade de Deus. Eu não posso desligar, mas aqui no meu coração, no meu ouvido, eu desligo. Isso não traz glória para o nome do meu Deus.
Eu gosto de esportes, eu gosto disso, mas quando isso ultrapassa um limite em que aquilo vai se tornando meu ídolo, meu Deus, eu tenho que tomar uma atitude drástica para que o Senhor tenha o primeiro lugar na minha vida. Assim é o time de futebol, assim é o partido político. Então o povo de Deus precisa ter essa maturidade. É por isso que o mundo está como está. Eles se desligaram de Deus completamente e fizeram dos homens seus próprios deuses, do dinheiro, da fama, do estudo, do amor, do sexo, da comida. Coma para a glória de Deus. Não porque o médico diz que você está doente e agora vai morrer se você não comer isso aí. Cuida de você mesmo. É a forma de você santificar o nome do Senhor. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome na minha vida. E antes da gente adorar o Senhor com um cântico, agora eu quero dizer uma coisa importante para você também. O nome do Senhor tem poder, viu? Muito. Em teu nome nós expulsamos demônios. Os discípulos ficaram alegres, porque eles saíram e olha, eles proferiam o nome do Senhor e as coisas mudavam. Aí Jesus disse: não fique alegre por isso, fique alegre porque o seu nome está escrito no livro da vida, né? Então, meu irmão, eu não estou dizendo para você não orar pelas pessoas, tá bom? Vá para os hospitais, vá pelas esquinas. Eu de vez em quando na beira-mar eu paro ali, eu vejo um indigente, qualquer pessoa, eu encosto ali, imponho as mãos e oro pela pessoa ali em nome de Jesus para que haja libertação. Mas entenda que o Senhor pode curar instantaneamente, poderosamente, se for para a glória do nome dEle, não para a sua glória. E um conselho que eu dou a vocês, como um velho pastor já de caminhada com Jesus: não peça para você, peça para o outro. Seja um intercessor, seja um canal do poder de Deus na vida das pessoas ao seu redor. E sabe o que Ele vai fazer? Ele vai cuidar de você. Impõe as mãos, ore pela sua família, ore pelos seus amigos, ore pelo seu trabalho, ore por aquilo que você tem, consagre as coisas que Deus tem lhe dado, santifica o nome dEle, santifica na tua boca, na sua forma, por onde você anda, por onde os seus pés andam. Essa cidade, ela vai ser impactada pelo poder de Jesus, quando esse povo todo aqui, sair daqui como missionários do Senhor, proclamando o nome de Jesus. E eu tenho uma pergunta aqui que eu fiz a semana passada, quero fazer se você está me ouvindo na internet aí. Sabe, você é criatura de Deus, amado por Deus, amada por Deus. Ele sabe exatamente onde você está, como você está. E o convite dele é: vinde a mim, cansados e sobrecarregados, eu vos aliviarei. Creia em Jesus, creia no nome dEle, creia no que Ele fez. O nome Jesus indica tudo que Ele fez por você na cruz do Calvário. Creia e você será recebido na família de Deus, adotado e adotada na família de Deus. O que eu preciso fazer? Tem que pagar? Não. Tem promessa para pagar? Não. Tem penitência para pagar? Não, Jesus já pagou tudo. Você só precisa aceitar. Apenas crer. A coisa mais, eu achava assim, rapaz, quando eu não tinha Jesus, né, que a Heloísa, que era minha amiga de classe, falava sobre Jesus, eu digo: rapaz, esses crentes são muito, muito bobos mesmo, porque eles acham que só porque são crentes vão para o céu. Eu disse: que orgulho é esse, né? É a petulância muito grande. Eu vou para o céu. Como assim? Aí depois que eu compreendi o evangelho de Jesus, eu vi que o petulante era eu. Porque eu achava que entraria no céu fazendo boa obra, rezando bem muito, ajudando as velhinhas, os meninos de rua, dando muita cesta básica. Então petulante era eu, achando que eu podia comprar a salvação por meio daquilo que eu iria fazer. Quando eu entendi que é pela graça, que Jesus me dá de graça, que não custa absolutamente nada, porque custou a vida dele, aí eu entendi: gente, que grande amor é esse?
Como alguém pode se dar por mim, tão pecador como sou? Eu queria fazer um convite a você que está aqui ou na internet. Que tal você hoje dizer assim: eu creio que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Eu creio no nome dEle. Quero me tornar sim um filho adotivo, conhecer esse Deus e a sua palavra e a sua obra. Quero crer nele para a salvação, para a vida eterna. Se tem alguém aqui que gostaria de orar comigo isso, dizendo: Senhor, eu entrego a minha vida hoje. Eu te reconheço como meu único Senhor e único Salvador. Não é uma decisão para essa igreja, nem para esse pastor, nada disso. Não estou chamando você a mudar de religião, nada disso. Não precisa. Você precisa de Jesus. E não saia daqui sem essa decisão. Tem alguém que orou desse jeito, gostaria de se identificar dizendo: eu quero, eu aceito? Levanta sua mão aí. Tem alguém? Alguém com coragem para dizer eu quero? Isso. A luz está aqui nos meus olhos, eu não estou vendo. Tem mais alguém? Coragem para dizer? Não vou te chamar aqui na frente, não vou te constranger. Isso, Deus te abençoe. Isso. Por que é importante uma decisão pública? Porque Jesus não se envergonhou de você quando Ele foi à cruz do Calvário. Mateus 10, né? Aquele que me confessar diante dos homens, das pessoas, eu o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Coragem para dizer: eu quero Jesus. Tem mais alguém? Para dizer: hoje é meu dia, eu quero Jesus como meu Senhor e Salvador. Basta a sua mãozinha levantada aí. Aliás, a mão é só a manifestação do que já aconteceu aí no seu coração, né? Mais alguém? Você está na internet, pode fazer essa mesma decisão. Eu quero convidar a igreja a cantar com a gente e fazer desse cântico uma oração. E se você quer entregar sua vida a Jesus, mesmo depois do culto, procure alguém que o trouxe, algum amado irmão, algum amigo, e diga: eu quero entregar minha vida a Jesus.